Maravilha, então, bora começar para ser feliz. Vamos voltar aqui na nossa discussão sobre classes, e a gente está montando uma estrutura usando herança, com o objetivo de estudar o polimorfismo entre classes, né? E então, hoje a gente dá continuidade ao nosso entendimento de como que funciona a estrutura hierárquica para o polimorfismo. E o polimorfismo ele segue uma estrutura muito rígida dentro do Java, né? Ele tem algo que precisa ser seguido. O polimorfismo só existe graças à orientação à herança, ou se não à implementação. São as duas possibilidades, né? Então, ou você faz uma herança de uma classe, ou você implementa uma interface. São as duas possibilidades que te provêm a capacidade do polimorfismo. Quando você faz a herança, você está herdando todas as características. Quando você faz a implementação, você herda toda a estrutura, mas você precisa implementar ela. Tanto é que a palavra mágica para fazer uma herança de uma interface é o implementes, né? Então, você vai fazer uma implementação de uma interface. A interface nada mais é do que a carinha que você tem do teu código, da tua classe. Ela só mostra para você, por exemplo, os métodos que existem, mas ela não implementa a escrita dos métodos. Então, é uma das características de uma interface. Não implementar, quando ela é abstrata, né? Ela não implementa o código dos métodos. Se não é abstrata, ela vai ter a característica de ter implementado os métodos e você vai ter exatamente a mesma funcionalidade da herança. E aí você pode me perguntar, mas por que que eu preciso então fazer uma interface e não uma classe no Java? Porque o Java, ele não aceita herança múltipla. Eu só consigo fazer herança de uma classe, então eu só consigo herdar as características de uma classe. Então, eu herdo as características de uma classe, mas eu posso implementar de quantas eu quiser. Teoricamente, seria como se você fizesse herança de múltiplas classes, né? É, o resultado final é uma herança múltipla, mas você não escreve lá o extended e coloca uma classe, vírgula, outra classe, vírgula, não. É uma classe apenas. Se você quiser colocar mais, você faz elas, as outras classes como interfaces e coloca o implementos para resolver. É a única diferença que realmente há significativamente falando do Java. É feito essa solução porque o Java não permite essa implementação de múltiplas classes na herança, só por conta disso. E a gente precisa saber exatamente como funciona a nossa estrutura de herança, porque é ela que vai garantir o que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou fazer um desenho de umas classes aqui, só para a gente poder entender. Aqui eu tenho eletrodoméstico. Depois, a gente tem as classes geladeira, depois fogão, e por último, a gente tem máquina de lavar. Então, são aí as classes que eu tenho construídas até o momento, né? Vou dar só uns enters aqui, só para a gente focar nisso daqui por enquanto. São essas as classes que a gente tem. E aí, o que, que acontece aqui? Aqui tem um esquema muito importante que tem que ser entendido. A geladeira, ela é filha de eletrodoméstico. Então, ela tem aqui uma vinculação aonde ela é filha de eletrodoméstico. Fogão também é filho de eletrodoméstico. E a máquina de lavar também é filha lá do eletrodoméstico. Então, tá bonitinho ali. As três classes de baixo são filhas de eletrodoméstico. Se a gente for dar uma olhada no desenho, no projeto que a gente montou, é exatamente isso. Então, vamos ver aqui a máquina de lavar. Olha lá, ela estende, ou seja, faz herança de eletrodoméstico. Fogão, estende, eletrodoméstico. Geladeira, estende, eletrodoméstico. Então, faz uma herança de eletrodoméstico. Ela herda todas as características de eletrodoméstico. Isso daqui é extremamente importante para a gente.
A gente tem que lembrar que toda a classe, quando ela é criada, ela tem uma herança implícita. Então, quando eu estou falando de eletrodoméstico, e a gente não vê nada depois aqui do nome da classe, antes da chave, a gente acha assim, ah, não tem nada. Na verdade, a gente tem aqui um algo que é implicitamente colocado, né? Que é o Extended Object. E aí, eletrodoméstico é uma herança de Object. Então, ele faz herança da classe Object, ou seja, ele herda todas as características de Object. E isso daqui é uma coisa muito importante. Não aparece, mas ele está aqui. É uma colocação implícita. Existe. Se eu não coloquei, se eu não explicitei aqui, se eu não coloquei, ele está. Você tem que olhar isso daqui dessa forma e entender isso daqui. Porque tá. Então, se isso daqui implicitamente foi colocado, mesmo que não apareça para a gente, mesmo que fique assim, eu tenho que lembrar que a nossa estrutura, então, tem um tal de object aqui em cima. E isso daqui é uma herança também. Então, eu tenho essa estrutura de árvore aqui. Se você imaginar, né, que aqui é o topo da nossa árvore, e aí a gente vai ramificando para baixo. É exatamente essa estrutura que a gente tem. No nosso exemplo aqui, o que eu tenho? Eu tenho geladeira, sendo filha de eletrodoméstico, que é filho de objeto. Então, geladeira, ela é um eletrodoméstico. Fogão é filho de eletrodoméstico, que é filho de objeto. Fogão é um eletrodoméstico. Máquina de lavar é filha de eletrodoméstico, que é filha de objeto. Máquina de lavar também é um eletrodoméstico. Eletrodoméstico é filho direto de object. Então, eu posso afirmar para você que eletrodoméstico é um objeto. É um filho de object, né? E ainda eu posso fazer uma outra afirmação para vocês. Geladeira também é filha de object, indiretamente, mas é. Por quê? Porque se geladeira implementa dentro dela tudo que eletrodoméstico tem, e eletrodoméstico implementa dentro dele tudo que object tem, então, de uma forma indireta, eu estou colocando dentro da geladeira o eletrodoméstico que já vem dentro dele o object. Já que está tudo dentro, então, geladeira pode ser representada pela classe geladeira, pela classe eletrodoméstico ou pela classe object. Então, ela pode ser representada por qualquer uma dessas duas daqui. Uma coisa importante que eu tenho que lembrar: a visão que nós temos é sempre para cima. Eu só enxergo quem que é a minha superclasse. Eu não sei quem é subclasse minha, então eu não sei quem herdou de mim. É um pai desnaturado, entendeu? É aquele cara aventureiro que saiu pelo mundo aí, catando a mulherada e fez filho. Ele não sabe da existência dos filhos. Paizão desnaturado. Então, as classes em Java, elas são paizão desnaturado. Elas não sabem os filhos que têm. Mas os filhos, eles conhecem seus pais. Isso daí é uma coisa importante. Então, geladeira conhece eletrodoméstico. Só que eletrodoméstico nem faz ideia da existência de geladeira, de fogão ou de máquina de lavar. Eletrodoméstico só conhece quem está acima dele, object. Ele só conhece esse cara daqui. Então, ele só consegue enxergar para cima. Isso daí tem algumas características que são interessantes que a gente pode aproveitar. Vamos ver o nosso código aqui e vamos entender. Eu só vou mudar aqui, colocar um comentário aqui para baixo, para que não dê problema de compilação. Então, só joguei isso aqui dentro do nosso comentário. Vou tirar aqui um pouco dos nossos espaços em branco, né? Está aqui a nossa classe. Eu posso criar um eletrodoméstico instanciando um eletrodoméstico? Eu posso? Posso. Perfeito. Eu posso criar uma geladeira instanciando uma geladeira? Posso. Normal.
Posso criar um fogão instanciando um fogão? Posso, tranquilo. Posso criar uma máquina de lavar, instanciar uma máquina de lavar? Posso. Tudo isso daqui é totalmente possível. Perfeito, tá certo. Não tem problema algum. Agora, eu tenho um problema. Já que a gente está falando de polimórficos, várias formas, né? Poli, muitas, morfos, forma. Então, algo que é polimórfico tem muitas formas. Quer dizer, então, que eu posso transformar de um para o outro. Por exemplo, né? Eu vou pegar agora e vou criar um novo eletrodoméstico. Vou criar aqui um novo eletrodoméstico. Eletrodoméstico. E2, o nosso segundo eletrodoméstico. E aí, agora, eu vou instanciar new. E o que eu posso instanciar? Bem, eu posso instanciar um eletrodoméstico. Isso daí é claro, porque é da mesma classe, está tudo certo. Mas você concorda que geladeira também é um eletrodoméstico? Então, eu posso falar, então, que um eletrodoméstico declarado pode ter uma instância de geladeira. Então, ele pode ter um new geladeira. Um eletrodoméstico declarado pode ter um new fogão. Um eletrodoméstico declarado pode ter um new máquina de lavar. Então, vamos testar aqui com a geladeira. A geladeira, só para ver as características, ela tem o preço, o tipo e a quantidade em litros, né? Então, a gente vai ter lá geladeira. E aí, a geladeira vai ser string, número. Opa. Número. E aí agora é o que? Foi o valor. Aí depois eu tenho o tipo, que é uma string, e eu tenho um outro número. Isso daqui eu posso fazer? Pior que eu posso. Então a gente pode fazer isso daqui. Vou colocar aqui uma impressão para a gente ver. Esse cara vai imprimir nosso segundo eletrodoméstico. Vou compilar. A compilação concluiu. Perfeito. Na hora de rodar, eu tenho problemas. Por quê? Porque a gente fez validações e vamos ver o que acontece. Vou rodar para a gente visualizar. Maravilha, ele fez lá a impressão dos demais objetos que a gente tinha declarado, então a gente tinha declarado alguns objetos, e aí na hora que a gente tentou declarar o nosso objeto eletrodoméstico como uma nova geladeira, ele gerou uma ilegal argument exception, porque o nome está vazio. Então, beleza, então eu vou colocar aqui o nome de uma geladeira. Geladeira. Samsung. Geladeira Samsung. E aí, se eu rodar novamente, vou rodar, ele vai ter que reclamar desse cara de novo. E, obviamente, está certo. Porque agora ele está falando que a marca não pode ser vazia. Eu errei ali, então tá errado. O Samsung é depois, né? Vai ser aqui o Samsung. Aqui, sei lá, uma S761. Sei lá. Chutei um nome qualquer, né? Preenchi os dois, rodando, a gente ainda vai ter problema. Vamos ver lá o problema. Agora, a cor não pode ser vazia. Legal, vou colocar essa aqui, é uma geladeira preta. Maravilha, compilou, rodou. Ele vai deixar ainda colocar o valor, porque ele aceita o valor 0. Então, 0 pode ser, mas o tipo não pode ser vazio. Então, vou colocar aqui um valor, sei lá, essa geladeira custa R$7.000. Samsung normalmente é caro pra caramba, né? Então, vamos colocar aqui. E agora eu vou colocar o tipo, tipo luxo. Não sei que tipo que eu posso colocar, luxo, tá bom. E aí, compilando, executando, você vai ver que agora ele vai informar que não pode, o tamanho não pode ser igual a 0, tem que ser maior. Então, eu vou dizer aqui quantos litros tem essa geladeira, né? Sei lá, é uma geladeira de 65 litros. E aí, se eu compilar esse cara,
Se eu rodar esse cara, ele vai mostrar para mim exatamente as características de uma geladeira. Porém, esse objeto não é uma geladeira. Esse objeto, ele na verdade é um eletrodoméstico. E aí você fala assim, peraí, como assim, por exemplo, né? Que bagulho é isso? Você falou que é uma geladeira. Eu especifiquei coisas de uma geladeira. Então, quando eu especifico aqui o tipo e os litros, eu estou falando de uma geladeira. Eu fiz lá um NIL geladeira. Então, a gente pode verificar isso daí. Existe a possibilidade, então, de fazer um teste. Um dos testes que nós podemos fazer é justamente isso daqui. If, e aí a gente vai testar se esse objeto E2, a gente tem um operador chamado instance of. Instance of. Ele é tudo junto em minúsculo, O não é maiúsculo, beleza? É uma coisa só, instance of. Então, ele está tudo ali. Agora eu posso testar se o E2 é uma instância D. Então, vamos descobrir do que ele é uma instância, né? Ele é uma instância do quê? Será que ele é uma instância de geladeira? Se for, eu vou colocar aqui uma impressão só para falar aqui. Geladeira. Só para informar que ele é uma instância de geladeira. Então, compilando, rodando, ele é uma geladeira. Aí você fala, ué, tá estranho, você disse que o objeto era um eletrodoméstico. É. Tanto é que ele pode ser testado como eletrodoméstico. Doméstico. Posso testar lá como um eletrodoméstico. Se eu compilar isso daqui, rodar isso daqui, ele vai falar que é um eletrodoméstico. Bem, eu declarei um eletrodoméstico, eu instanciei uma geladeira. Ele é geladeira, ele é eletrodoméstico, mas se é um eletrodoméstico, ele deve ser um objeto. Eu vou testar, então, se ele é um object. Então, vou fazer o teste aqui, né? Para verificar se ele é um object. Vamos testar se ele é um object. Compilou, não deu erro, rodou. Ele é um object. Ele é um eletrodoméstico e ele é uma geladeira. E aí você fala, nossa, ele é tudo isso? Ele é tudo isso. E se eu quisesse testar de outra forma, eu posso testar isso daqui? Posso. Existe uma maneira para a gente visualizar isso daqui. Eu vou comentar os nossos métodos toString. Então, eu vou colocar esse cara aqui dentro de um barra asterisco, asterisco barra. Está comentado da máquina. Vou comentar aqui do fogão. Vou comentar aqui da geladeira. Estou comentando todos. Por que eu estou comentando? Só para que vocês entendam o motivo. Eu quero que execute o método toString da classe Object. Só por conta disso que eu estou comentando. Para a gente ver a diferença que tem aqui. Comentei, então, todos os métodos toString. Então, eu posso compilar esse, posso compilar esse, posso compilar esse, posso compilar esse daqui. E agora eu vou executar de novo. E aí a gente vai ver o que acontece. Compilado, beleza, rodando. Quando eu faço essa execução, olha só o que acontece. O primeiro, ele fala para mim assim, olha, você é um eletrodoméstico. Eu falo, sim, você é um eletrodoméstico, tá certo, porque é o nosso E1. Quando eu faço isso aqui, é uma geladeira, porque é o nosso G1. Isso aqui é o nosso F1, é um fogão. Isso aqui é o nosso M1, nossa máquina de lavar.
E esse cara daqui, que eu chamei de E1, ele chama como se fosse uma geladeira. E aí você fala assim, eu fiz um new geladeira, mas eu declarei ele como eletrodoméstico. Exatamente isso, você declarou ele como eletrodoméstico. Se você declarou ele como eletrodoméstico, mas instanciou ele como geladeira, ele é uma geladeira, ele é um eletrodoméstico e ele é um object. E aí você fala assim, mas por que ele está aparecendo geladeira aqui primeiro? Porque geladeira é a classe mais filha de todas. Por isso, ele executa a chamada do toString dessa classe daqui. E essa classe ela vai imprimir o nome da classe que foi chamada, o arroba e o hashcode em formato hexadecimal. Porque ele é um long, na verdade, isso daqui. E aí é chamado, ele é convertido no formato hexadecimal. E aí fica aí um nome da classe, arroba, o hexadecimal do hashcode dela. E aí, beleza, a gente tem essa característica daqui. Aí fica muito claro, você vê de qual classe realmente é. Porém, como a gente está utilizando polimorfismo, isso daqui é um eletrodoméstico, isso daqui é uma geladeira e é um objeto também. E uma coisa muito importante quando a gente pensa nisso, já que a gente está falando dessa estrutura de árvore, dá a impressão que se eu declarei algo como eletrodoméstico, instanciei como geladeira, será que eu posso testar para verificar se é fogão? Eu posso, vamos fazer o teste, né? Vou fazer um if aqui para verificar se é fogão. Então, vou testar se esse objeto que foi criado é um fogão. Se for, eu vou imprimir aqui fogão. E aí eu compilo, rodo e não aparece, olha lá, não aparece fogão. Porque ele não é fogão. Aí vem uma genialidade absurda e sempre fala assim: posso testar com outras classes? Por exemplo, vou até fazer um import aqui para a gente, né? Import java.util.scanner. Estou importando uma classe scanner. E aí você olha assim, bom, já importei o scanner. Será que eu posso fazer um teste para verificar se o E2 é uma instância de scanner? Bora lá. E aí a gente faz o teste, coloca o if, aí a gente compila. E na hora que você compila, voilá, temos um erro. E aí é um erro que deu de compilação. E o erro de compilação, ele fala aqui, erro, tipos incompatíveis. Eletrodoméstico não pode ser convertido para scanner. Eletrodoméstico não pode ser convertido para scanner. Não pode ser convertido para scanner. Tá certo. Ele não pode ser. Por que que não pode ser? Porque scanner, ele está na mesma altura de eletrodoméstico. Então, ele está aqui. Tá bom. E aqui, ó, você tem isso daqui. Ele está na mesma altura. Então, seria como se estivesse na mesma linha. E o que, que eu falei para vocês que é muito importante a gente lembrar? Eu consigo enxergar quem que é o meu pai. Então, eu sempre vejo o pai. Em nenhum momento eu falei que, por exemplo, geladeira conhecia fogão. Nunca falei que geladeira conhecia máquina de lavar. Os irmãos não se conhecem. Eles só conhecem quem é o pai deles. E aí você pode achar estranho assim, bom, na hora que eu tentei fazer a herança, o teste de instância, lá fazer o instance off, quando eu testei quando era fogão, não gerou erro.
Não gerou erro. Por que que não gerou erro? Porque eletrodoméstico pode ser um fogão. Eletrodoméstico pode ser uma geladeira, eletrodoméstico pode ser uma máquina de lavar. Pode ser. Por quê? Porque máquina de lavar é filha de eletrodoméstico, fogão é filha de eletrodoméstico e geladeira é filha de eletrodoméstico. Mas quando eu fiz o teste com o scanner, ele é filho de object. Eu não consigo testar se eletrodoméstico é um scanner. Por quê? Porque eu precisaria que o meu objeto E2 ele fosse declarado como object. Se eu declarar ele como object, funciona, porque aí eu tenho a estrutura em árvore para isso daí. Olha lá, se eu declarar esse cara daqui, cadê? A gente declarou ele como eletrodoméstico. Se eu declarar ele como object, compilar. E aí, olha que belezinha, ele compila. Por que que ele permitiu agora e não deu erro? Bom, olha aqui a estrutura que a gente tem, né? Só tirar aqui a janelinha de mensagens. Agora, object tem como filho eletrodoméstico, object tem como filho scanner. Então, quando eu tenho alguma coisa declarada como object, pode ser eletrodoméstico ou pode ser scanner. Quando eu estou testando alguma coisa do tipo object, eu posso testar eletrodoméstico, posso testar scanner. Mas, além disso, eu posso testar a estrutura hierárquica completa. Então, eu posso testar se é eletrodoméstico ou eu posso testar se o object, por exemplo, é uma geladeira. Uma geladeira é um objeto? Sim. Um fogão é um objeto? Sim. Uma máquina de lavar é um objeto? Também, sim, está correto. Eletrodoméstico é um objeto. Scanner também é um objeto. Tudo é objeto, então por isso que dá essa possibilidade. Quando a gente declara, então, algo como object, eu posso fazer o teste de instância para qualquer coisa. Mas quando eu declaro a partir de uma classe, só o que está abaixo dela eu consigo fazer o teste. Então eu consigo testar se um eletrodoméstico é uma geladeira, se um eletrodoméstico é um fogão, se um eletrodoméstico é uma máquina de lavar. Só que eu ainda posso fazer um teste, eu posso testar para cima, porque eu tenho que ver quem é o meu pai. Eu sei quem é o meu pai. Então, um eletrodoméstico pode ser testado como object, né? Ele pode ser testado como um objeto, sim. Então, quando a gente declara esse cara daqui como eletrodoméstico, eu posso testar ele para geladeira, posso testar ele para fogão, posso testar ele para máquina de lavar, posso testar ele para o próprio eletrodoméstico e posso testar ele para object. Por quê? Porque object é a classe a qual ele herda. Então, eu posso testar para quem eu herdo, sim. Mas eu não posso testar para scanner, porque o scanner ele está lá num outro ramo, numa outra parte da minha árvore. Então não dá para fazer essa comparação. Se eu compilo agora o meu programa, a gente tem erro aqui, que ele não consegue converter o eletrodoméstico para scanner. E é esse o grande problema. Não é possível fazer essa conversão. Isso daqui tem que ficar claro para a gente poder dar andamento e entender. Se ficou claro essa parte do que pode ser testado para o que, maravilha. Se eu declarasse, por exemplo, o tipo mais primitivo de todos, o primeiro de todos é object. Tudo pode ser jogado dentro de object. Qualquer coisa declarada como object pode instanciar qualquer outra coisa. Sei lá, você pode instanciar a própria classe usa eletrodoméstico como sendo um object. Você declara lá object, meu objeto, igual a new usa eletrodoméstico. Você pode. Verdade, Felipe, verdade, é isso mesmo. E é literalmente essa a grande característica que a gente tem do tal do polimorfismo, né? Então, só para que não fique errado, eu vou declarar esse cara daqui como máquina de lavar. Então, vou colocar aqui no final, máquina de lavar, só para não dar erro na nossa compilação. Ficou lá bonitinho, eu já estou testando esse cara.
todos testados. Então, quando a gente roda, a gente vai ver, então, só para a gente lembrar que ele é object, ele é eletrodoméstico e ele é uma geladeira. Então, ele pertence a tudo isso daqui. Tendo isso como base, a gente pode começar a pensar em utilizar isso daqui. Por exemplo, né, se eu faço um sistema de vendas online e a minha loja só trabalha com eletrodomésticos, e aí eu coloco todas as características que todo o eletrodoméstico com o qual eu trabalho, que eu vendo, tenha em eletrodoméstico, e eu crio classes específicas para eu poder adicionar os demais produtos, porque cada um tem suas características e eu quero deixar tudo bonitinho e organizado. Posso? Posso. É loucura? Com certeza é, mas que eu posso, eu posso. Então a gente tem outras formas de bolar isso daí, mas que é possível, é possível. Então, vamos fazer então agora uma forma da gente fazer, por exemplo, um cadastro dos nossos eletrodomésticos. Só para poder ficar um pouquinho mais esquematizado, eu vou voltar lá com os nossos toStrings, né? Vou tirar aqui os comentários, só para que fique tudo bonitinho. Só mais esse daqui. Pronto, compilado, tá tudo ok. Agora, se executar, vai aparecer aquela string completa que a gente montou, né? Então, essa é a ideia daí. Agora, vamos pensar da seguinte forma. Se eu quero trabalhar com um objeto, né, que possa acolher todos os demais, eu tenho que pensar na estrutura de árvore. Então, por exemplo, se eu quero criar um array que possa comportar quantos produtos eu tiver na minha loja, o meu array ele não pode ser do tipo geladeira, porque se eu declarar ele do tipo geladeira, eu não consigo transformar ele em fogão. Geladeira não consegue guardar dentro dela fogão. Geladeira não consegue guardar dentro dela eletrodoméstico. Geladeira não consegue guardar dentro dela object. Então, se eu criar uma estrutura para armazenar geladeiras, eu só posso guardar geladeira dentro dela. Agora, se eu criar uma estrutura para guardar eletrodoméstico, eu posso guardar dentro de eletrodoméstico geladeira, fogão e máquina de lavar. Isso eu posso. Então, só para a gente ter certeza, eu vou fazer uma demonstração aqui, ó, uma geladeira. Eu vou pegar aqui o fogão, que a gente já fez geladeira. Então, fogão. Estou declarando lá meu segundo fogão, igual a new. E aí, agora eu vou colocar aqui, ó, eletrodoméstico. E aí, ó, só para ver se compila. Compilando e não compilou. Lembre-se, isso aqui é um erro de compilação. Não é uma exception lançada que nem a gente estava testando, né? Não é porque isso daqui está vazio que é o problema. O problema está falando aqui, ó, tipos incompatíveis. Eletrodoméstico não pode ser convertido para fogão. E aí você fala, o eletrodoméstico não pode ser convertido para fogão? Não. Quem pode ser convertido para fogão é fogão. Mas eu posso, por exemplo, converter um fogão para um eletrodoméstico. Por que eu posso converter o fogão para um eletrodoméstico? Bem, o fogão não é um eletrodoméstico, então eu posso converter ele para. E aí tem que tomar cuidado com isso. Aqui você está dizendo que é uma nova instância. Então, esse daqui, desse lado do new, é a coisa mais específica, é a coisa especializada. E do lado da declaração, né, do que a gente está declarando ali como objeto, é a coisa mais primitiva. Então, se eu fizer isso daqui, eu estou tentando colocar
dentro de algo mais especializado, algo mais primitivo. Só que esse algo mais primitivo, que está aqui do lado do Nil, ele não conhece fogão. Você lembra que eu falei para você, é pai desnaturado, não conhece os filhos? Ele não conhece. Você tem que lembrar, então, que do lado do Nil tem que ficar tudo que é mais especializado. Do outro lado, lá do igual, antes do igual, tem que ficar tudo que é mais primitivo. Então, o inverso eu posso fazer. Eu posso declarar aqui um eletrodoméstico e instanciar um fogão. Eu posso declarar um object e instanciar um scanner. Posso declarar um object e instanciar um eletrodoméstico. Posso declarar aqui um eletrodoméstico e instanciar um fogão, uma máquina de lavar ou uma geladeira. Posso. Desde que esse daqui seja parte do que está sendo colocado desse lado. O eletrodoméstico não tem dentro dele fogão, é o contrário. Dentro do fogão eu tenho o eletrodoméstico. Então, esse lado aqui que tem o Nil tem que ser a parte da herança, o que herdou. E esse cara aqui é o herdado, né? O que foi herdado dele, né? Então, se eu quiser colocar isso daqui, eu posso. E fogão tem quais atributos? Tem bocas e um booleano, né? Então, aqui eu tenho mais um inteiro, vou colocar 0 e mais aqui um false. Ele pode ser dessa forma. Isso daqui compila. Então, olha lá que legal. Esse cara daqui, fogão, tem dentro dele uma partezinha lá que se chama eletrodoméstico. Já que dentro dele tem uma parte de eletrodoméstico, ele pode ser atribuído para um eletrodoméstico também. Dentro do fogão tem uma partezinha do eletrodoméstico. Logo, eu posso jogar um fogão para um eletrodoméstico. Eu posso. Por quê? Porque ele tem uma parte que é igual, que bate. Se eu fizer o contrário, dentro de eletrodoméstico não tem nada referente a fogão. Ele não conhece fogão. Então eu não posso atribuir ele para fogão. Por isso, tipos incompatíveis. Só para lembrar. Vamos começar aqui, então, fazer a nossa brincadeira de declarar uma lista de produtos. Então, eu vou declarar aqui eletrodoméstico, produtos. Um array de produtos igual a new eletrodoméstico. E eu vou colocar aqui, só para a gente brincar um pouco, 10 eletrodomésticos. Então, eu posso cadastrar até 10 eletrodomésticos. Lembrando que essa estrutura daqui é algo mais ou menos assim, int, aí a gente coloca aqui o vetor, e aí a gente coloca aqui new, e aí aqui de novo eu repito, int, e aí eu digo qual que é o tamanho, né? Então, essa daqui é a declaração de um array. Você tem o tipo, eu tenho aqui o meu tipo referência, uma classe. Aqui eu tenho o meu objeto array, aqui eu tenho o meu objeto array. Array é objeto, só para lembrá-los. Igual, new, ou seja, estou criando uma nova instância, e aí eu estou dizendo quantas vezes eu vou repetir esse negócio. Então, aqui eu estou criando um array de 10 eletrodomésticos e atribuindo para produtos, e eu estou criando aqui um array de 10 inteiros e atribuindo para vetor. Então, as duas formas são exatamente iguais, declaração de vetor. O problema está que nós estamos usando aqui nessa primeira forma tipo referência. Se é um tipo referência, o que eu preciso fazer? Eu preciso instanciar cada uma das posições dos meus produtos. Então, a gente vai ter que fazer isso daí. Então, só vou deixar esse cara aqui para cima para que a gente possa lembrar, né? Como que é a estrutura de um vetor. Só para lembrar aqui, eu vou deixar bem igualzinho, né, para você ver, olha lá, você declara exatamente da mesma forma. Então, só para lembrarmos, está aqui.
declarei o meu vetor de produtos, né? Que ele, na verdade, cada posição das 10 que eu tenho em produtos são eletrodomésticos. Vamos começar a nossa brincadeira. Então, produtos na posição 0, eu posso agora fazer um new. E esse cara é do tipo eletrodoméstico, então ele é eletrodoméstico. O eletrodoméstico, ele tem aqui, abre aspas, uma vez, duas e um número. Beleza, ele tem esse formato aqui. Então, vamos colocar lá, meu, sei lá, esse é o nome do meu produto, isso daqui é um Brastemp, a cor desse produto é vermelha e ele custa R$ 50. É o Blast. É o B8A6 da Brastemp. Cor vermelha custa R$ 50. Isso daqui, se eu compilar, belezinha, funciona. E eu posso pegar esse cara daqui e fazer exatamente a mesma coisa. Eu posso instanciar em outra posição, instanciar, sei lá, agora esse aqui é azul. Azul. Beleza. Compilou, funcionou, não tem problema, tá certo. Por quê? Um vetor de eletrodomésticos. Então, estou colocando eletrodomésticos. Porém, todavia, entretanto, eu posso ainda vir aqui e colocar mais um produto. Só que eu posso não dizer que ele é um eletrodoméstico. Eu posso dizer, por exemplo, que ele é uma geladeira. E aí, uma geladeira tem como características, só para eu ver aqui o que vai, uma string e um tamanho, um double. Então, sei lá, 50 litros. Isso aqui custa R$ 750. Uma geladeira simples. Posso fazer isso? Posso. Olha lá. Ele permite eu instanciar uma geladeira. E por que ele permite mesmo? Porque geladeira, dentro dela, tem um eletrodoméstico. E esse cara daqui é eletrodoméstico. Então, como ela tem dentro dela um eletrodoméstico, eu posso colocar aqui dentro também. Vou agora, por exemplo, colocar aqui dentro um fogão. E o fogão é o número de bocas e se tem forno ou não. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, tem 4 bocas e tem forno. Isso daqui custa R$ 350 e é amarelo. E ele compilou. E aí funcionou. E eu posso colocar dentro disso aqui mais um produto. Por exemplo, eu vou colocar aqui o meu quinto produto e agora vai ser uma máquina de lavar. E a máquina de lavar tem como característica, deixa eu ver, tá aqui, é a capacidade dela. Aqui eu vou colocar a capacidade de 11 quilos. Ela tem a capacidade de 11 quilos, custa R$ 850 e é rosa. E ele deixa. E aí, olha só que legal. Eu consigo mostrar para vocês que eu posso colocar um produto qualquer, desde que ele seja eletrodoméstico. Não importa se é um eletrodoméstico ou se é um filho de eletrodoméstico. Sendo filho de, é eletrodoméstico também. Logo, eu consigo fazer isso daqui. E aí, se a gente quiser, por exemplo, iterar isso aqui, eu quero imprimir esses caras. Podemos fazer uma impressão desses caras daqui. Fazer um for, e aí vamos ver para cada eletrodoméstico.
em produtos. Para cada produto em produtos, eu vou fazer uma impressão. System.out.println. Eu vou imprimir aqui, só para a gente ver esses carinhas sendo impresso, né? Senão vai ficar estranho. Eu vou imprimir o produto. Vou imprimir cada um dos meus produtos. Então, vou listar os meus produtos. Compilando, rodando esse cara, e olha só que legal. Agora a gente tem aqui, ó, ele imprimiu literalmente um eletrodoméstico, Ele imprimiu aqui esse cara simples, é geladeira, depois fogão, máquina de lavar, e aí depois eu tenho mais 5 posições que não foram instanciadas. Logo, é null. Lembra quando eu crio um objeto? Quando eu crio um objeto e eu não rodo a construção dele, ele tem null como valor padrão quando é do tipo referência. E a gente está falando agora de um objeto de 10 posições chamado produtos, e aí ele está criando eletrodomésticos. Então, são todos nulos. Por isso, esses nulls estão aqui. E aí eu consigo fazer agora a brincadeira de cadastrar coisas diferentes. Tudo isso daqui está no mesmo lugar. Tudo está no mesmo lugar, está dentro da mesma estrutura. E a grande sacada do polimorfismo é eu poder conseguir trabalhar com coisas diferentes, tudo no mesmo lugar. Obviamente, a gente tem alguns problemas que vêm acarretando, né, essa dor de cabeça daqui. Se, por exemplo, eu quero mudar o nome, tá tudo Brastemp, e aí a Brastemp foi comprada pela Gelo Bom. Foi comprada pela Gelo Bom, beleza? Gelo Bom. É a empresa de eletrodomésticos que está revolucionando aí o mercado brasileiro com seus produtos inovadores de baixíssimo custo. Então está ganhando o mercado, ganhou muito e comprou a Brastemp. Aí a gente vai atualizar aqui, não é mais Brastemp, é Gelo Bom. Então eu quero mudar o nome da marca de cada um dos meus produtos, que era Brastemp. Agora eu sou um representante Brastemp, só vendo Brastemp. Agora eu quero colocar Gelo Bom. Quero mudar tudo para Gelo Bom. Como que eu posso fazer isso daí? Posso fazer aqui, ó, produto. E aí, quais são mesmo os atributos que eu tenho, né? Os métodos que eu tenho lá dentro de eletrodoméstico? Eu tenho um set marca. Olha só, eu posso colocar uma marca. Então, vou colocar aqui uma marca. Set marca. Opa, faltou um pontinho. Produto, ponto, set marca. E aí, agora, eu vou trocar tudo que era, na verdade, Brastemp, agora é Gelo Bom. Gelo Bom. Compilo, rodo, e agora tudo que era Brastemp virou Gelo Bom. Obviamente, ele vai dar exceção aqui, porque eu tenho coisas que foram que não foram instanciadas. Aí a gente tem null point exception. Para fazer isso daqui, só para não termos problema, eu vou colocar um if aqui só para proteger, né? Então, se produto não for igual a null, não igual a null, ele faz essa modificação daqui. Então, se o produto não for nulo, ele faz essa modificação, só para não termos erro. Tá lá, bonitinho. Ele trocou todo mundo que era Brastemp por Gelo Bom. Olha lá, Gelo Bom, Gelo Bom, Gelo Bom, Gelo Bom, Gelo Bom. Mudamos. Aí ficou fácil, porque eletrodoméstico tem um método, né? Set, e a gente pode, o set marca. Então, todo mundo tem set marca, porque todos são eletrodomésticos. Mas e se por um acaso eu quisesse, por exemplo, mudar, deixa eu ver,
o número de bocas do fogão. O fogão não é mais 4 bocas, ele vem agora com 5 bocas. Eu quero colocar mais uma boca no fogão. Então, agora não trabalhamos mais com fogões de 4 bocas, todos agora são com 5 bocas. Eu quero trocar os fogões para 5 bocas. E aí você deve pensar assim, bom, como que eu posso pensar? Eu posso imaginar da seguinte forma, vou fazer um teste. If o meu produto for uma instância de fogão. Se ele é uma instância de fogão, eu posso falar assim, produto, ponto. E aí a gente tem um método, vamos ver aqui para setar a quantidade de bocas, vamos olhar lá no fogão. Eu tenho aqui, ó, 7 bocas, quantidade de bocas do fogão. Vou colocar aqui, então, 7 bocas. 7 bocas. E aí eu vou passar agora 5. E aí, assim, a gente compila e vai ver que a compilação não deu certo. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Não, não escrevi, tá tudo certo, olha lá. Produto, produto, tudo igualzinho, 7 bocas, então é no plural mesmo, ó, 7 bocas, e não tá dando certo. Ele passa um inteiro? Vamos ver. Ele passa um inteiro, sim, ele passa um inteiro. Vamos ler o erro, né? Cannot find symbol. Ele não conseguiu achar 7 bocas. Realmente, ele não consegue achar 7 bocas. Por que ele não consegue achar 7 bocas? Porque produto é um eletrodoméstico. Eletrodoméstico não tem o método 7 bocas. Tá lá, ó. Ele tem o método 7 nomes, 7 marcas, 7 cores, 7 valor. Depois ele tem os gets. Get nome, marca, valor, cor, valor e o string. Mas ele não tem esse método 7 bocas. Quem tem o método 7 bocas é o fogão. E aí vem uma característica que é bem crucial e importante. A gente tem que converter o eletrodoméstico para fogão. Eu tenho que fazer essa conversão para que ele possa ter acesso ao método 7 bocas de fogão. E aí é exatamente o esquema de cast que a gente já vem amplamente utilizando, né? Então, por exemplo, lembra quando a gente estava brincando lá de fazer geração aleatória, que a gente coloca lá o math random? O math random ele gera um double. E o que a gente faz? Converte a multiplicação math random vezes 100, a gente converte isso daí para int, entre parênteses, int, e convertemos esse cara daí para inteiro. O resultado era double e eu converti para inteiro. Perfeito. Maravilha. É isso daí que eu vou fazer. Eu vou converter, então, esse cara daqui, eu vou converter ele para fogão. Então, abre e fecha parênteses, fogão. E aí você acha, resolveu. E aí você vai lá e compila e voa lá, problemas ainda existem. E aí ele fala lá, not a statement. Ele não consegue fazer isso daqui. É um erro. Não é um. É uma coisa muito complicada, mas é um erro. Mas, pô, mas eu converti. Produto foi convertido para fogão. Não, não, não. Não é produto que foi convertido para fogão. Você está tentando converter o resultado dos 7 bocas para fogão. 7 bocas te devolve void, vazio. Você está tentando converter void, então isso aqui que está selecionado, ele me devolve void, e o void está tentando ser convertido para fogão. E não pode, void não é fogão, não vai rolar e não vai dar certo. Não, não vai. Então, o que eu preciso converter para fogão? Produto apenas. Para tanto, eu vou colocar um parênteses nesse cara daqui, o parênteses muda a ordem, e aí a partir desse momento eu estou fazendo a conversão de um produto que é um eletrodoméstico para um fogão. Então, o meu produto ele virou fogão. Ele deixou de ser um eletrodoméstico e agora virou um fogão. E aí, um fogão tem um método 7 bocas. E se eu pegar, compilar e rodar,
você viu que funcionou, vamos maximizar esse negócio, e aí você viu que a quantidade de bocas do fogão foi para 5. Agora eu tenho um fogão não mais de 4 bocas, e sim de 5 bocas. Acabei de fazer a conversão. Isso daqui, da forma com que a gente fez, não é a melhor maneira. Apesar de ser estranho, isso aqui é possível ser feito dessa forma, tá tudo bem, funciona, mas às vezes é interessante, por exemplo, que você tenha um cuidado de fazer uma escrita mais simplificada. Você pode escrever mais, mas que seja mais claro. O Java acaba entendendo, dando essas possibilidades para você fazer esse amontoado de coisas de uma vez, mas uma boa prática é não fazer isso tudo amontoado de uma vez. É fazer isso aqui separado, por partes. Então, vamos pegar uma outra característica, por exemplo, de outro objeto e tentar converter. Sei lá, esse cara daqui é o tipo. Vamos tentar pegar o tipo da geladeira e mudar de simples para o frost free, o sem gelo. Vamos pegar e converter. Eu não quero mais simples, eu quero agora somente as geladeiras sem gelo. É isso daí que eu quero fazer. Vou só dar um enter para ficar um pouco mais claro, né? O que a gente está fazendo aqui, deixar separadinho. Vou pegar agora e fazer aqui. If, agora eu vou testar se o produto que eu estou manipulando for uma instance of geladeira, eu quero fazer algo. E aí vem uma ideia muito interessante, né? Você viu que se você quiser converter, você vai pegar, colocar aqui geladeira, vou colocar aqui o meu produto, e aí eu vou colocar ponto set tipo, e aí eu vou colocar um novo tipo, né? Então, por exemplo, é uma geladeira sem gelo, frost free. Posso fazer dessa forma? Posso. Vai repetir lá de cima. Compilando e executando, você tem exatamente o mesmo resultado. Olha lá que bonitinho, agora é uma geladeira sem gelo. Só que continua sendo algo complexo de ser visto, né? De ser entendido. Vale a pena eu escrever mais para que isso daqui fique mais simplificado. Então, por exemplo, se é uma geladeira, eu vou fazer aqui uma conversão. Isso vai continuar existindo. Isso daqui precisa acontecer ainda. Então, ele precisa ser convertido. E aqui eu vou declarar uma geladeira. E aí eu vou declarar aqui uma geladeira. Eu declarei uma geladeira e eu estou convertendo o meu produto para uma geladeira e atribuindo para ela. Declarei. Agora eu posso pegar a minha geladeira e manipular ela tranquilamente. Aqui você está vendo a conversão clara do que eu estou fazendo. Uma coisa que, obviamente, você vai falar, isso daí é comum você pensar, é você falar assim, mas Cristóvão, você está criando mais um objeto. Aí eu falo para você, não. Eu estou criando mais uma referência para uma instância já existente. Estou criando mais uma referência para uma instância existente. Lembra? Orientação objeto em Java são referências. Tudo é referência. Quando eu faço o new, então vamos voltar aqui, né? Vamos aqui no início. Quando eu declaro aqui, eu declarei um objeto E1, beleza? Ele, na verdade, é uma referência para uma instância de um objeto em memória. Esse cara daqui é um objeto anônimo do tipo eletrodoméstico declarado na minha memória. E o E1 é uma setinha, é uma flechinha que aponta para aquele endereço de memória, aonde tem esse objeto declarado, essa instância desse objeto. Quando eu fiz aqui um new geladeira,
Eu também fui lá na memória, em algum ponto da memória, e criei essa estrutura lá. E aí, o que é o G1? O G1 aqui é o objeto que tem uma flechinha, uma setinha, que aponta para essa instância. Quando eu fiz aqui embaixo um array, e aí eu disse para você que cada posição tem um eletrodoméstico, eu instanciei, cada posição do meu array tem uma flechinha para uma instância de um objeto. Então, cada posição tem uma flechinha, a outra posição, outra flechinha. E o que eu estou fazendo nesse momento aqui? Eu declarei uma variável do tipo referência, um objeto geladeira, e ele, na verdade, tem uma flechinha para onde realmente tem a declaração da minha geladeira. Eu não estou criando um segundo objeto. Eu estou criando uma referência para a mesma instância. Então, estou criando mais uma referência para essa instância. Olha só, a gente já tem 3 referências. A primeira é produtos na posição 2, é a primeira referência. Produtos na posição 2 é a primeira referência. A segunda referência é o próprio produto, que é o nosso iterador aqui do nosso for each. E a terceira referência é geladeira. Eu criei 3 referências para o mesmo objeto. 3 referências para o mesmo objeto. Olha que maluquice. A gente fez 3 referências para o mesmo objeto, para a mesma instância. Você tem que imaginar, para ficar fácil, que esse cara daqui, geladeira, é a nossa televisão. Lembra da brincadeira de televisão que a gente conversou? Essa daqui é a nossa televisão. Esse daqui é um controle remoto. Por exemplo, é o controle remoto que eu tenho acesso. Ele está aqui na minha mão, o controle remoto que eu vou manipular essa televisão daqui. Agora, esse produto, ele é um outro controle remoto que também vai mexer em um determinado momento da execução nessa televisão. E agora, geladeira é um terceiro controle remoto que também vai manipular exatamente a mesma televisão. Eu criei 3 referências para a mesma instância. Então, eu tenho 3 coisas que apontam para uma única coisa. As 3 estão apontando para a mesma coisa em memória, para a mesma referência de memória. E isso daí é a mágica da orientação a objetos que a gente pode fazer aqui. E isso daqui é muito legal. E quando você está pensando num ciclo de execução, você começa aqui, esse aqui é um for each, é um for iterável, ele tem suas desvantagens, e uma delas, clara, é que ele passa por todos os objetos do array, então eu não consigo pegar partes do meu array, eu não consigo andar em partes dele, eu ando ele todo, isso daí é interessante, mas às vezes não é, às vezes eu não quero passar por ele todo, então também é um problema. Só que cada vez que ele é executado, ele vai apontar, o produto vai apontar inicialmente para essa instância em memória. Depois, ele vai pegar e falar, produto, agora você não aponta mais para essa, você aponta para essa outra instância. Produto, você, na próxima execução, você não aponta mais para essa antiga, você vai apontar para essa nova. Para a próxima execução desse laço. Produto, agora você aponta para essa outra. Produto, você aponta para essa outra. E eu ainda tenho mais 5 referências nulas, que ele vai pegar null, 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 null e null 5 vezes, porque tem mais 5 posições que não foram preenchidas. Então a gente tem que lembrar que produto está sendo um objeto declarado que está tendo a referência alterada. Primeira, ele coloca para o primeiro produto do meu array, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, até o 10º produto do meu array de 10 posições. Então, ele vai do primeiro produto até o 10º produto. Se for de índice, do índice 0 ao índice 9 do meu array. Mas ele passa por todos. E você usa a mesma variável de referência, só que você troca para onde que ela aponta. E ele faz essa mágica daí. O for each faz essa mágica para a gente. Ele já faz a troca das referências a cada iteração desse laço daqui. Cada repetição, cada vez que ele passa pelo laço, ele vai trocando as referências. Então, é muito interessante você pensar que você não está criando mais uma variável que ocupa tanto espaço de memória. É uma referência para uma instância já existente.
Então, ele está fazendo uma referência para uma referência. Então, ele aponta para um local que aponta para o outro. Então, é um controle remoto que, na verdade, quando eu aponto para cá, ele fala, olha, você não está apontando para mim, não. Aponta para a TV. E aí você apontou para a TV, na verdade. E aí é referência de memória, apontando para referência de memória, até chegar na instância real do objeto. E todo mundo, na verdade, está apontando para o mesmo lugar. Ou seja, se eu modifico geladeira, eu modifico produto. Se eu modifico produto, eu estou modificando, nesse caso aqui, né, dentro desse if, nesse momento, ele também está modificando produtos no índice 2, que é exatamente essa instância daqui. Ele está modificando esse cara daqui. Então, um modifica o outro, que modifica o outro, que modifica o outro. Todos eles, na verdade, estão apontando para o mesmo local. Eu modificando geladeira, eu estou modificando diretamente esse cara daqui. Isso daí é referência de que vai tendo essa menção de eu faço referência para uma coisa, na verdade, ele fala, olha, você está apontando lá para aquele cara lá na memória. E isso daí é interessante na orientação objeto. E a passagem de valores e a passagem por referência é justamente isso. Por que que quando eu crio um método e eu passo uma variável inteira, e eu passo, por exemplo, um objeto string, se eu modifico a variável inteira dentro do método, ela fica somente dentro do método. Se eu modifico a variável string, ele altera quem estava lá fora. Porque variável string não é variável string, é um objeto do tipo string. É um objeto, se é um objeto, é uma referência. Inteiro, tipo primitivo, int, primitivo. Quando você vai fazer a passagem do parâmetro, o inteiro é passado por valor, ou seja, ele faz uma cópia do valor para aquela variável e eu utilizo a cópia do valor. Quando eu estou utilizando objetos, ele faz uma referência a. Então, esse cara, na verdade, tem uma setinha, uma flechinha que aponta para aquele lá de fora. Se eu modificar ele aqui dentro, então quer dizer que eu estou modificando ele lá fora. E aí a gente tem essa característica quando são objetos e quando são tipos primitivos. Então a gente tem que lembrar isso daí. Essa daí é um ponto muito importante que deve de ser lembrado e entendido. Se eu modifico uma referência de um objeto, eu estou modificando o objeto original. Então, quando eu faço um igual objeto igual a outro objeto, eu não estou copiando o valor. Eu estou criando uma segunda referência ao mesmo objeto criado em memória, a mesma referência de memória, a mesma posição. Então, você está fazendo com que os dois apontem para o mesmo lugar. Se você modifica um, você modifica o outro. Isso é uma característica da orientação a objetos que a gente pode, se a gente entender, a gente pode fazer grandes usos e isso daí facilita muito a nossa vida. Por exemplo, quando a gente vai passar um array como parâmetro de um método, um array, na verdade, é um objeto. Se ele é um objeto, eu estou passando ele por referência. Se eu modifico ele dentro do método, eu não preciso devolver ele, porque eu modifiquei dentro do método, eu já modifiquei quem estava lá fora. Então, é uma característica importante. Se você quiser não fazer isso dessa forma, você tem os métodos de cópia dos objetos. Se não tem um objeto de cópia, você tem que criar o seu cópia. E aí você tem que instanciar um objeto novo do mesmo tipo, e aí você pega atributo por atributo e vai passando os valores dele para o outro. E aí você copia os valores dos atributos. Aí é uma cópia de. E aí sim você tem um objeto novo. Se modificar um, não modifica o outro. Se não, modificou um, modifica o outro, porque referência de referência. Então é o grande problema que a gente tem que se atentar. Acredito que isso daqui seja o nosso pontapé inicial para a nossa disciplina de estrutura de dados. Na próxima aula, a gente vai iniciar com o processo já de buscas. Vamos entender como criar arrays e a gente vai fazer buscas em nossos arrays. A gente vai trabalhar, então, com arrays de tipos primitivos e arrays de tipo referência. Eu gosto de criar
as exemplificações com tipo primitivo e com um tipo referência, para que a gente possa brincar e ver e entender o funcionamento, né? Fica bem interessante, é bem legal, facilita bem a nossa vida e a gente vai pegando a manha de manipular coisas com tipos primitivos e a gente vê a diferença da manipulação quando a gente lida com tipos referência, quando a gente lida com objetos, né? E é isso daí, a gente inicia então a próxima aula com uma busca simples. A gente declara um array de um tipo primitivo, busca o elemento lá dentro e a gente faz a mesma coisa depois, só que usando um array de objetos para a gente poder brincar. Beleza? Dúvidas?